disponibilizo textos para vocês, são textos completos, está no meio da gravação, mas enfim, são textinhos completos, com bastante conteúdo, bastante matéria. Por exemplo, o da Revolução Russa tem 14 páginas de puro texto mesmo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem aprofundar em algum conceito, alguma coisa, tem o canal no YouTube com a aula, e se a aula não for suficiente, tem o textinho, tá bom? Que aí vocês podem parar, grifar, fazer resumo, qualquer coisa assim que vocês quiserem, tá bom então? Então vamos começar agora. Igual eu disse para vocês, a gente vai ver imperialismo japonês e imperialismo estadunidense. Gente, como tudo, como todas as aulas que eu passo para vocês, é impossível falar de um assunto, de um país, sem passar um backgroundzinho. Então, como é que era o Japão antes da onda imperialista dele? Era um país extremamente fechado, bem recluso, bem retido. Isso é uma característica muito geral da Ásia. Então, a China também não tinha um contato muito expressivo com o Ocidente, também era um país muito recluso. O Japão também era assim, tudo bem? Ele era muito na dele. Os primeiros, como tudo, quase tudo nesse universo, os primeiros europeus que chegaram lá foram os portugueses, tá? Tentaram fazer um contato, até que conseguiram por um tempo, mandaram uns missionários para lá, tipo, converteram um japonês para o catolicismo, mas eventualmente deu errado. Esses japoneses que se converteram para o catolicismo ou foram reconvertidos à força ou foram mortos, e os portugueses foram expulsos, e o Japão continuou sendo o mundinho que ele era, tá bom? Então, tudo isso veio a mudar com a onda imperialista, a segunda onda colonialista que a gente teve, que data século XVIII e século XIX, com a chamada diplomacia da canhoneira. Então, gente, como é que funcionou? Estados Unidos, United States of America, pegou sua marinha, sua poderosa marinha, levou para a costa japonesa e falou, é o seguinte, irmão, ou vocês se abrem para o comércio, ou a gente vai explodir esse país. Aí o Japão, né, com essa demonstração de amizade entre os povos, de paciência, de, meu Deus do céu, tolerância, falou, tudo bem, então, vamos ter que se abrir, né? Então o Japão era muito retido, muito recluso, muito na dele. Depois da diplomacia da canhoneira, ele se abre para o Ocidente. A força, mas se abre. Ok? E o Japão passa por uma... Depois desse maior contato com o Ocidente, o Japão passa por uma reforma completamente diferente. Completamente diferente, não. Completamente abrupta dentro do país. O Japão, além de tudo, era um país completamente fragmentado. Você não tinha uma unidade nacional. Tanto é que a gente costuma falar em feudalismo japonês, que é diferente do europeu, mas a questão de unidade política é a mesma. O Japão era fragmentado em um monte de shogun, de shogunato, e cada um desses caras mandava num pedaçozinho, não tinha uma unidade política. Você tinha um imperador, assim como a Europa também tinha um rei da França, de sei lá o quê, só que esses reis não detinham tanto poder assim. Depois que o Japão se abre, o poder que estava disperso, que estava fragmentado, se concentra novamente na mão de um imperador, que é o imperador Meiji, tá certo? E mais do que isso, acontece uma coisa muito interessante. Gente, por toda a história que a gente conhece, por todas as informações e tal, o que a gente esperava que fosse acontecer com o Japão é que ele ia se tornar uma colônia, que iria se tornar um mero fantoche das potências europeias ou dos Estados Unidos. Só que aconteceu exatamente o contrário, gente. O Japão, um país asiático, sendo que a Ásia, nesse período, estava sendo completamente espoilada pelas potências estrangeiras, o Japão se torna uma potência imperialista. O que não é um ciclo normal, entre muitas aspas, entendeu? Como que ele faz isso? A partir da industrialização. O Japão faz um processo muito forte de industrialização, o governo investe pesado em indústria para justamente, cara, se reerguer. O que os japoneses pensavam? Se a gente não investir na tecnologia, na indústria, a gente vai ser sempre capacho da Europa, vai ser sempre capacho dos Estados Unidos. Então, vamos investir aqui na tecnologia, vamos desenvolver umas armas, que a gente consegue se defender melhor. Essa foi a ideia do Japão. E aí foram criadas as indústrias, os zaibatsus, vocês lembram desse conceito? No Japão,
por mais que ele tenha se industrializado, não foi uma coisa tão liberal assim. Você tinha alguns conglomerados industriais que eram administrados pela antiga nobreza do Japão, que era o chamado Zaibatsus. Quer um exemplo de Zaibatsu? A Mitsubishi, tudo bem? Empresa de carro que existe até hoje, era um Zaibatsu. Qual que é o problema? Para você industrializar um país, você precisa de matéria-prima, você precisa de aço, você precisa de ferro, de carvão, de sei lá o quê. O Japão tinha essas coisas? Não. O Japão é uma ilhota pequenininha, muito montanhosa e com pouco recurso mineral. Então, o Japão, ele tinha que dar um jeito de achar essas matérias-primas em algum lugar. Ele vai encontrar isso na Ásia, mais especificamente na China, mais especificamente ainda na Manchúria, na região ao norte da China, muito rica em ferro, em petróleo e mais um monte de outra coisa, tudo bem? Então, o Japão, para manter o projeto imperialista dele, para manter o projeto de industrialização, ele precisava de matéria-prima. Onde ele vai achar isso? Lá na China. Só que não era só o Japão que queria dominar a China, não, senhor. A Rússia também queria dominar. E aí, para segurar a região para si, o Japão entra em guerra com a Rússia, a guerra russo-japonesa. E também teve que entrar em guerra com a China, porque afinal de contas estava invadindo o país. Então a gente teve as guerras sino-japonesas. Quem é que ganhou tudo isso? O Japão. O Japão consegue dominar a Manchúria, consegue as matérias-primas que ele precisava, se industrializa e vira uma potência militar. Olha só como as coisas são engraçadas. Um lugar que teoricamente deveria ser uma colônia, um assentamento menor, completamente espoliado não, meu Deus do céu, espoliado por europeus e pelos estadunidenses, acabou se tornando uma grande potência. Esse é o japonês. Agora o estadunidense, gente. Gente, quando a gente pensa em Estados Unidos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça hoje em dia é a maior nação do mundo, maior potência militar, econômica, cultural, não tem como negar essas coisas, só que nem sempre foi assim. Primeiro, Estados Unidos nem sempre foi grande em extensão territorial. A gente abre o mapa, vê o Mercator, a projeção, vê um puta de um país desse tamanho, vai do Pacífico até o Atlântico, só que nem sempre foi assim. Os Estados Unidos já foram 13 pequenas colônias que a Inglaterra simplesmente cagava, porque era um lugarzinho menor, era uma região de pouca importância. Os Estados Unidos começam a ganhar os status que ele tem hoje com o seu projeto imperialista. Então, primeira coisa que aconteceu, o país começou a crescer. Comprou a Louisiana da França, quem vendeu foi o próprio Napoleão, fez uma guerra com o México, e aí adquiriu regiões igual a Califórnia, igual ao Novo México, igual não sei quais mais estados, mas tem mais estado lá, e etc. Aconteceu a Guerra de Secessão, que a gente não vai ver aqui, e depois da Guerra de Secessão, a gente tem um maior desenvolvimento militar dos Estados Unidos. Então, tudo isso contribuiu para que ele começasse a se projetar com uma grande potência que ele viria a ser. Então, mais ou menos por volta de 1830, Estados Unidos já era um país que tinha acesso aos dois oceanos, tanto ao Atlântico quanto ao Pacífico. Tinha tido seu conflito civil, sua guerra civil, estava com um exército bem organizado, bem equipado e tal, e aí ele vai começar com a famosa ideia de eu vou descer a porrada no mundo. Bom, primeira coisa que justificava essa política dele, o Destino Manifesto, que era a crença que os Estados Unidos tinham uma missão divina de colonizar o mundo, porque eles eram excepcionais, eles eram melhores que todos, então seria dever moral dos Estados Unidos levar a cultura deles para outros lugares. E junto com o Destino Manifesto, uma coisa que ajudou também foi a doutrina Monroe, gente. Doutrina Monroe, que é aquela crença da América para os americanos. A gente estava numa fase em que a Europa estava cogitando seriamente voltar a colonizar as Américas. Então, a gente teve a independência do Brasil, que foi tardia, 1822, em relação ao resto, mas a Argentina, Chile, Peru, Bolívia, etc., foram libertados mais cedo. Tiveram guerras para isso, a gente teve as campanhas do Simão Bolívar e tal. Então, nesse período, as Américas já estavam independentes. Só que a Europa não tinha gostado disso. E estava tendo uma ideia lá de voltar a colonizar a gente. O que os Estados Unidos falaram?
pau no cu para vocês, não vai voltar a colonizar porra nenhuma. A América tem que ser para os americanos, tudo bem então? Só que é óbvio que ele não falou isso porque era bonzinho, olha só, Estados Unidos, o arauto, o protetor das Américas, não. É porque se a Europa exercesse imperialismo nas Américas, os Estados Unidos não ia poder exercer, entenderam? Então, depois do Destino Manifesto, depois da doutrina Monroe, a gente tem a maior característica da política imperialista dos Estados Unidos, que foi a política do Big Stick, o grande porrete, a famosa frase, fale macio, mas carregue um grande porrete. Qual que é o sentido dessa frase? Estados Unidos vai passar um ar de amigão de todo mundo, de brother, de ó, Guatemala, eu tô te ajudando, ó, Brasil, eu tô te ajudando. Mas caso esses países fossem contra os interesses dos estadunidenses, eles iam descer a porrada, eles iam na força. E aí, gente, essa política fez com que os Estados Unidos intervissem em uma cacetada de lugar. Em Cuba, naquela guerra hispano-americana que a gente já viu, na Guatemala, no Panamá, durante a construção do canal do Panamá. Então, assim, bastante eventos, tá bom? O Big Chic normalmente é o que mais cai nos vestibulares, tá bom? Alguma dúvida, gente? Mandem no chat agora ou calem-se para sempre. Peraí. Eita. Senão a gente vai para o exercicinho de imperialismo agora. Edu, Pode falar. só para ver se eu lembro, a partir que a gente teve a influência dos Estados Unidos para a independência do Brasil, entra na parte de doutrina Monroe ou na parte de Big Stick? Então, é um pouco das duas na realidade. O fato dos Estados Unidos ter virado independente, o primeiro país, um dos primeiros países, não, mentira, o primeiro país da América a ficar independente, isso influenciou muito o Brasil. Muito, muito mesmo. Tanto que aqui chamava Estados Unidos do Brasil, depois que virou independente e tudo mais. Então, teve essa ideia da doutrina Monroe. Isso foi importante para nós. Para, tipo assim, ó, sai Portugal, a gente que tem que se governar. Só que depois de independente, Estados Unidos começa a exercer o Big Stick aqui. Tudo bem, então? Então, assim, doutrina Monroe foi útil para o Brasil para dar um norte, para dar, tipo assim, ó, vamos virar independente e tal. E os Estados Unidos, obviamente, apoiou o Brasil. Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência do Brasil. Só que é óbvio que ele não fez isso porque ele era bonzinho. Ele fez isso porque o Brasil era um terreno importante, era um lugar que ele podia tirar proveito. Então, assim, essas coisas não é que é um ou outro, é os dois ao mesmo tempo, entendeu? Big Chic e Doutrina Monroe andam juntos, porque os Estados Unidos alimentavam as duas ao mesmo tempo. Então, tipo assim, o Colômbia, o Brasil, o Guatemala, vira independente aí, América para os americanos. Só que depois de você virar independente, ó, o chefe que manda aqui. Entendeu? É os dois ao mesmo tempo. Mais alguma coisa, gente? Ô, Edu, deixa eu te perguntar. A gente pode falar que os Estados Unidos ele influenciou duas vezes no Brasil? Tipo, eu sei que ele influencia em outras coisas, mas uma para ele ser independente e outra para ele não ter influências comunistas? Gente, Estados Unidos. A gente, ó, vamos ser bem sinceros aqui. Brasil é quintalzinho dos Estados Unidos. Na verdade, as Américas como um todo, tudo bem? Então, assim, tem um livro muito bom de um autor chamado Luiz Alberto Muniz Bandeira, que ele analisa justamente o imperialismo dos Estados Unidos aqui. E é uma coisa assustadora, tá bom, gente? Vem desde que aquele país virou independente, ok? Desde que ele se consolidou como grande potência industrial, como grande potência militar. Então, sim, é correto você falar que ele ajudou na nossa independência, mas também ajudou na gente entrar na Segunda Guerra Mundial, também bancou o nosso golpe militar no Brasil, também bancou que a gente suprimisse o Partido Comunista daqui, também bancou, assim, os Estados Unidos tá em tudo, cara, tá em tudo aqui, tudo bem? Tipo, tem um monte de influência, um monte. O Hugo falou sobre o Napoleão, o que foi, Hugo? Tipo, tem algum problema? Nossa, Jorge, agora você me fartou. Eu coloquei para gravar. Tipo, você perguntou isso antes, agora que eu vi a hora, desculpe. O medo. Nossa, não, agora deu um cagacinho da hora, cara.
Gente, então vamos para o exercício. Hugo, não sei se tu caiu e tal, mas, tipo, pode ir perguntando. Diz que é isso, Georgia, pelo amor de Deus. Georgia, é tipo, como é que pronuncia seu nome? É Georgia mesmo? Ou é outro jeito? Eu não sei. Não, não, é exatamente assim. É que, na verdade, meu nome vem da música do Ray Charles. Então, Nossa, tanto que faz o chique! jeito que você fala. Que chique! Georgia. Não, beleza, então. Fechou. Gente, vamos responder aqui. Ó, como é que funciona? É o seguinte, todo mundo aqui tem esse documento? Porque a minha ideia é ficar olhando o chat para ver se surge alguma dúvida enquanto vocês estão fazendo exercício. Alguém não tem esse documento? Levanta a mão aí, que dá para levantar no Meet. Ou tá. Georgia, tu tem acesso ao Drive? Eu vou mandar o link aqui, peraí. Peraí. Ó, até tá salvo nas barrinhas de pesquisa. Algum desses dois vai, eu não sei qual. Espero que esse. Vê se você consegue acesso. Vê se tá lá, ó. Aqui, história geral, aí você vem revisão segundo semestre, aula um e aqui, exercício e revisão, tá bom, gente? Aqui o tutorial para vocês ao vivaço. Aí, se vocês conseguirem, a Anne perguntou, sobre Napoleão, como estava a relação com a França, sendo que os Estados Unidos era uma antiga colônia da Inglaterra? Olha, Anne, a França ajudou os Estados Unidos a virar independente. Na realidade, quem segurou a barra da guerra de independência dos Estados Unidos foi a França. Então, assim, eles tinham até uma proximidade, porque França e Inglaterra, nessa época, não se bicavam. A questão mais importante da França para a história da consolidação dos Estados Unidos foi, na realidade, a venda da Louisiana, que o Napoleão, ele vendeu a preço de banana, cara. Ele vendeu muito barato mesmo, porque ele queria se livrar, ele não queria colônia na mão dele. Então ele acabou vendendo, os Estados Unidos comprou, aí virou esse Jequitibá rosa que é hoje em dia. Louisiana era gigantesca, gente, ó. Louisiana francesa. Era muito grande. Muito grande. Não, eu não quero o estado, eu quero. Ah, aqui ela é histórica. Olha o tamanho desse troço. Tipo, era muito grande mesmo. Os Estados Unidos aí venderam, foi um baratão. Gente, todo mundo está com esse documento agora? Tem alguém que ainda não conseguiu? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá. Ó, faça o exercício número um. É um exercício até que grandinho e tal, mas, ó, 3 minutinhos é o suficiente para responder. Uma questão da Universidade Federal do Paraná, que tem umas questões legais, cara. Umas questões interessantes. Beleza? Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade para mandar no chat, para ligar o microfone, ou qualquer coisa assim. Eu já volto. Só vou pegar água rapidinho. Edu, não tem gabarito? Não, tipo, eu não coloquei aí. Eu não coloquei aí. Desculpe. Beleza. A gente vai fazer juntinho.
Gente, bora lá, que o tempo infelizmente é curto. É um saco isso. Não sei se essa ideia de revisão vai dar certo. Mas enfim, vamos lá. Universidade Federal do Paraná, 2016. Leia as duas declarações abaixo, associadas a 2 presidentes estadunidenses. A América para os americanos, da doutrina Monroe, que a gente acabou de ver, e todos somos americanos, do presidente Obama, em 2014, que ele falou no discurso sobre a reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, ó, uma questão aí que aborda a política moderna dos Estados Unidos junto com a política do Big Chic. É interessante essa questão, achei legal. A respeito da postura dos Estados Unidos em a sua política externa no continente americano, nos 2 períodos históricos destacados acima, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. A doutrina Monroe defendia a autonomia dos países americanos frente ao domínio da Europa, após a emancipação das colônias hispânicas. Ao longo do século XIX, tal ideário serviu para justificar a política de preponderância norte-americana sobre os demais países do continente americano. Gente, essa está corretíssima. Então, essa ideia de, ó, a América tem que ser livre e tudo mais, mas os Estados Unidos é que manda, os Estados Unidos é que é a grande potência. O presidente Obama defende a reconciliação entre os Estados Unidos e Cuba após o rompimento diplomático ocasionado pela Guerra Hispano-Americana. Gente, ó, tá aqui o detalhe. É aqui que a gente pega o gato. Não, pera. É aqui que a gente pega o gato. Gente, Cuba e Estados Unidos não romperam durante a Guerra Hispano-Americana. Romperam depois que o Fidel Castro chegou ao poder, que Cuba virou socialista. Inclusive, os Estados Unidos lutaram na Guerra Hispano-Americana em favor de Cuba, em favor da independência de Cuba. Então, essa tá errada, é falsa. A doutrina Monroe defendia a união aduaneira dos países do continente americano, inspiradas no ideário do pan-americano, após a emancipação das colônias hispânicas. Ao longo do século XIX, essa política favoreceu o domínio norte-americano sobre os países latinos produtores de matéria-prima. Essa é boa, vamos deixar por enquanto. Vamos ver se a próxima ajuda a gente. O presidente Obama defende a reconciliação entre os Estados Unidos e Cuba após o rompimento das relações diplomáticas durante a Guerra Fria. Ó, primeira parte está certa. Ao mesmo tempo em que reivindicam de Cuba o respeito aos direitos humanos, os Estados Unidos mantêm domínio sobre a baía de Guantánamo. Gente, Guantánamo é uma prisão dos Estados Unidos que fica em Cuba, que eles adquiriram justamente depois da Guerra Hispano-Americana, em que eles prendem crianças, em que eles torturam as crianças. Então, realmente, essa aqui está mais do que certa. Então, peraí. Deixa eu ver. Ih, acho que eu fiz bosta para vocês, hein? É, eu acho que eu fiz bosta. Não, Edu, é aí. Tá certo mesmo? Peraí. Tá, eu fiz certinho? É verdade, pode crer. Gente, não, é que assim, eu lembrava, olha como é foda, eu tava com medo eu ter trocado a ordem dessa com essa, porque você vê, essa daqui é quase idêntica a essa, e essa daqui é quase idêntica a essa. Aí eu fiquei com um cagaço, gente, será que eu inverti a ordem das coisas? Mas tudo bem. Gente, essa aqui é falsa. Por quê? Porque esses países que os Estados Unidos começou a dominar não eram grandes produtores de matéria-prima no século XIX. Tudo bem, então? Então, é isso, gente. Alguma dúvida? Alguma última questão? Porque a gente tem que ir rápido. Tem Primeira Guerra. E, nossa, cara, esse negócio vai demorar. Mais do que eu pensei. Qualquer coisa, a gente faz as questões abertas, tá bom? Porque elas são mais importantes, elas agregam mais, ok? Alguma coisinha, gente? Então, vamos correndo aqui. Gente, ó, a gente vai ver agora por que a Primeira Guerra aconteceu, quem que odiava quem, como é que foi a guerra e o que que resultou da guerra, tá bom? Então antecedentes. Por que que a Primeira Guerra Mundial aconteceu? Primeira coisa, durante o século XIX teve uma puta de uma onda de nacionalismo. Então aquela ideia, né, o meu país é o melhor do mundo, vou descer a porrada em geral, tá? Esse nacionalismo fez com que ocorressem alguns projetos de unificação. Então, a Alemanha se unificou, a Itália se unificou, a Sérvia queria se unificar. Alguns exemplinhos para você. Nacionalismo foi fundamental para a Primeira Guerra. Além disso,
a gente tinha algumas teorias cientificistas, cientificistas, coisas diferentes, tá bom? Que elas falavam sobre o efeito positivo da guerra, que a guerra era uma coisa boa, que poderia ser uma coisa boa. A gente teve toda a euforia que a Belle Époque causou, então aquela ideia de você tá numa puta de uma bonança econômica, de um período de paz, e aí você começa a construir um monte de coisa, e a vida é maravilhosa, e a vida é perfeita, e o meu país é o melhor do mundo, e eu vou mostrar para os outros isso na base da porrada. Você tinha, em algumas regiões, não em todas, mas em algumas regiões dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, um verdadeiro desejo pela guerra. Eles queriam ir, achavam que ela seria curta, que seria agregadora, e esse tipo de coisa. E, por fim, o aspecto mais importante é que estamos na época do imperialismo. Imperialismo envolve busca de matéria-prima, envolve domínio de colônia. E é óbvio que esses dois fatores são limitados. Então, as potências europeias, Inglaterra, França, Alemanha e etc., vão rivalizar por esses lugares, vão rivalizar pelos seus projetos imperialistas. Então, esses são os fatores principais que levaram para acontecer a guerra. Agora vamos ver quem odiava quem. Gente, a Alemanha odiava a França. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, durante a onda nacionalista do século XIX, a gente teve a unificação de alguns países, entre eles da Alemanha. E a Alemanha, para se unificar, ela fez uma guerra chamada Franco-Prussiana, olha só. Ou seja, a futura Alemanha entrou em guerra com a França e ganhou da França. Anexou uma região importantíssima, tradicionalmente francesa, chamada Alsácia-Lorena. Isso mexeu no ego dos franceses, eles ficaram putos e começaram a alimentar uma ideia de revanche. A gente vai ter uma revanche contra a Alemanha. Quem também se odiava? A Alemanha e a Inglaterra. Por quê? Nessa época, a Inglaterra era a maior potência do mundo, o maior império do mundo e a maior economia do mundo. Só que isso estava para mudar. A Alemanha estava tendo um desenvolvimento muito rápido, muito forte. A indústria alemã estava vindo... A indústria alemã estava vindo pesada para cima da Inglaterra. Além disso, esses dois países estavam competindo pelo domínio do Oriente Médio, tá bom? Então por que a Inglaterra odeia a Alemanha? Porque a Inglaterra não queria perder o posto de maior potência do mundo, de maior economia do mundo, e também estava rivalizando com a Alemanha pelo Oriente Médio. Ó, essa ideia aqui de maior rivalidade por colônias. A Rússia também odiava a Alemanha. Por que odiava? Justamente por causa também do Oriente Médio. Os russos queriam construir, quer dizer, a Alemanha queria construir uma ferrovia que ligaria Berlim a Bagdá, e a Rússia também queria construir umas linhas de trem, passando para o Oriente Médio. Então, você estava tendo um joguinho de influência aí e tudo mais, não se bicavam. E, por fim, a gente tem a inimizade entre o Império Austro-Húngaro e, literalmente, todos os países eslavos, o que inclui Sérvia, o que inclui Rússia, o que inclui mais um monte de outros países. Por quê? Porque os eslavos queriam se unificar em um único grande país que aglomerasse toda a população eslava da Europa. Quem que estava impedindo isso? O Império Austro-Húngaro, que continuava exercendo imperialismo, por exemplo, na Bósnia, tá bom então? Que era uma região que tinha eslavos, então o povo estava puto com essas coisas. Nessa ideia, novamente, de nacionalismo, ok? De querer se unificar. Quem era o grande expoente, o país que era o grande expoente desse pan-eslavismo era a Sérvia, que queria justamente criar essa ideia da grande Sérvia. Só que o Império Austro-Húngaro ficava enchendo o saco, até que chegou um ponto que a Sérvia foi um pouquinho mais extrema. Então, em 1914, a gente tem o assassinato do herdeiro ao trono austríaco, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand, se você quer lembrar daquela banda que só tem uma música boa, mas enfim. E qual que é o grande detalhe? Oficiais do exército sérvio estavam envolvidos nesse assassinato. Por quê? Por causa do pan-eslavismo. Tudo bem, então? E aí o que acontece? O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia.
Só que a Rússia parte em apoio à Sérvia e declara guerra ao Império Austro-Húngaro, porque ela fez isso porque a Rússia também era eslava. Aí a Alemanha também entra na guerra, ao lado do Império Austro-Húngaro, porque tinha aliança militar. Aí a França vai contra a Alemanha, porque afinal de contas a França odeia a Alemanha. E aí a Inglaterra também entra na jogada. E, gente, qual que é o rolê? Em uma situação normal, em um mundo que não fosse o do século XX, ou do início do século XX, o assassinato do Francisco Ferdinando seria um evento importante, mas ele não iria mergulhar a Europa numa puta de uma guerra igual foi a Primeira Guerra Mundial. Ela só aconteceu porque essas potências já se odiavam, elas já não estavam se bicando e só estavam achando uma oportunidade para entrar em guerra, principalmente porque a guerra não era vista como algo negativo, era vista como positiva. Então, Francisco Ferdinando morreu, a Primeira Guerra começou. Quais são os lados dessa história? A gente tem de um lado a Tríplice Entente Cordiale, chamem no jeito que vocês quiserem, que era composta pela Inglaterra, pela França, pela Rússia e pela Sérvia, e posteriormente pelos Estados Unidos. Essa aglomeração também é chamada de Os Aliados. E a gente tem a Tríplice Aliança, que era composta pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro, húngaro foi foda, pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Turco-Otomano, que também era conhecido como potências centrais, tá bom? Então, também vão entrar outras peças de tabuleiro nessa jogada, vai entrar, por exemplo, a Grécia e tal, só que os mais importantes são esses, ok? E aí a gente tem as 3 fases da Primeira Guerra Mundial, que é a Guerra de Movimentos, Guerra das Trincheiras e Ofensiva dos 100 Dias. Gente, Guerra de Movimentos, a primeira fase da guerra, a Alemanha tentou invadir a França o mais rápido possível para dominar a região, não conseguiu. Então, um exército que avançava vários quilômetros em um dia só, uma hora se viu bloqueado, uma hora se viu parado, depois da Batalha do Marne, do Milagre do Marne. E aí, depois que o avanço alemão foi bloqueado na França, a gente tem o início da Guerra das Trincheiras, que é exatamente o contrário. Se, por um lado, na Guerra de Movimentos, os soldados se deslocavam uma cacetada de quilômetros por dia, na Guerra das Trincheiras, agora eles vão cavar buraco, se enfiar lá e ficar lutando, e ficar se matando. Tudo bem? Pontos quase fixos, não tinha muita movimentação. E aí fica nessa merda, vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, em 1917, os Estados Unidos entram na guerra e a Rússia sai da guerra, porque ia passar por uma revolução, e aí a Alemanha se vê encurralada. Pouco tempo depois, o Império Austro-Húngaro também se rende, o Império Turco-Otomano também se rende, e a gente tem a última fase da guerra, que é a Ofensiva dos 100 Dias, quando a Tríplice Entente lança um grande ataque contra a Alemanha, tudo bem? A gente tem o fim da guerra, a Alemanha perde a guerra, e aí é óbvio que vai ter que ter um tratado de paz. E eram 2 as propostas. A proposta inicial que a Alemanha tinha era um tratado de paz super alto astral, super good vibe, super, olha, não foi culpa de ninguém, tá tudo bem, piriri pororó, que eram os 14 pontos de Woodrow Wilson, que é um nome que eu não sei falar até hoje. Só que isso mudou. Não foi esse tratado que foi assinado, e sim o famoso Tratado de Versalhes, gente. Ah, por que mudou? Não temos tempo para isso, mas se vocês quiserem, depois eu explico, tá bom? Tratado de Versalhes que botou no cu da Alemanha, que limitou o tamanho do exército, que instaurou uma dívida gigantesca, que desmembrou a indústria dela, que fez uma cacetada de coisas que deixou um povinho na Alemanha muito puto, principalmente um cara de bigode, que a gente vai ver 20 anos depois. Por causa da Primeira Guerra Mundial, a gente teve também um grande desenvolvimento tecnológico. Então, olha só, a gente teve a criação ou melhoramento de aviões, de submarinos, de zeppelins, de armas, de produtos químicos, de uma cacetada de coisa. Além disso, por causa da brutalidade da guerra, do tanto de gente que morreu, uma carnificina generalizada, a gente tem o fim da Belle Époque, daquela coisa de a vida é linda, a vida é maravilhosa, estamos todos felizes e tal. Não, agora é realidade, irmão. Agora é porrada pra cima. Agora é onde a criança chora e a mãe não vê. Tudo bem, então? A gente teve, além disso, a desintegração dos grandes impérios. Então, Império Austro-Húngaro deixa de existir.
Império Russo deixa de existir, Império Turco-Otomano deixa de existir, e no lugar desses antigos impérios surgem novos países, então, Estônia, Lituânia, Turquia e mais uma cacetada de outros que, honestamente, eu não lembro de cabeça. A gente tem também a criação da Liga das Nações, naquela ideia de a Primeira Guerra Mundial vai ser a guerra para acabar com todas as guerras. E a gente vai assegurar isso com a Liga das Nações, essa avó da ONU que tinha a ideia de, vamos tentar evitar um grande conflito no mundo de novo depois. Além disso, Estados Unidos vira grande potência mundial, o eixo do mundo sai da Europa e vai para a América do Norte, no caso, e ele vira potência econômica hegemônica. A gente tem também uma epidemia mortal de gripe espanhola, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, matou entre 25 e 100 milhões de pessoas. E, por fim, a grande consequência da Primeira Guerra Mundial é a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Próxima aula. Puta que pariu. Alguma dúvida, gente? Eu sei que tá rápido pra porra, mas enfim. É só uma revisão. Não tem como eu me aprofundar aqui, vocês me perdoem. Queria muito, mas não tem. Alguma duvidazinha? Sério, gente? Nossa, que milagre, eu tô até feliz. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Oi, Edu, você não atualiza o chat, mas não tem nenhuma pergunta mesmo. Barrinha. Oi, gente, desculpa. Foi mal, gente, agora que eu vi. A Georgia deve ter falado isso do 1917, esse filme é realmente muito bom. O Léo, ele tem um crush incrível no Nicolau II. Sabe que o príncipe Charles da Inglaterra parece muito ele, né? Ou o William, sei lá, algum deles lá, não lembro. Então, se você quiser um crush aí pra vida, é tal. Gente, tá bom então, gente. Ó, eu vou pedir para vocês fazerem primeiro a questão da GV, tá bom? A questão número 3, ela é dissertativa. Então, eu vou dar para vocês 7 minutos. Vocês têm até 5h27 para responder esse troço. Se der tempo, a gente volta e depois responde essa aqui, tá bom? Mas acho que não vai dar, não, pra ser bem sincero. Então, fique à vontade. Se tiverem quaisquer dúvidas, mandem no chat. Ok? Tá tudo ok? Ai, gente, eu tô frenético, eu quero que dê tempo. Eu não gosto, tipo, de verdade. Se tem alguma coisa que me deixa chateado, é quando eu seguro vocês mais que o tempo normal. Então é isso. Vocês têm um tempinho aí para responder as coisas. Até eu vou ficar pensando uma resposta para deixar isso mais claro para vocês. Fechou. 7 minutinhos. Quem quiser mandar alguma coisa no chat, mande. Eu não sei desenhar carinha de bravo, mas era para uma carinha de bravo.
Ah, gente, ó, já aproveitando que a Ruth mandou aqui no chat, ó, pelo amor de Deus, eu selecionei essas questões porque elas são difíceis, tudo bem? Então, tipo, eu sei que é meio difícil, eu sei que é muito fácil falar, mas não se sintam mal se vocês não conseguirem responder alguma, porque é uma questão complicada, tá bom? Então, eu selecionei de propósito, tá? Tipo, não fica mal nem nada, relaxa, a gente tá aqui pra isso, tá bom? Então, de verdade. E se tiver alguma dúvida e quiserem mandar, fiquem à vontade, tá bom? Mas não noia, cara. Não noia, não, ok? Gente, vamos lá então. Vou corrigir aqui com vocês, aí peço que todo mundo volte agora e veja minha tela, que eu vou responder juntinho. GV 2015. A Primeira Guerra Mundial envolveu todas as grandes potências, e na verdade todos os estados europeus, com exceção da Espanha, os Países Baixos, os 3 países da Escandinávia e a Suíça. Suíça e a Suíça. E mais, tropas ultramar foram muitas vezes, pela primeira vez, enviadas para lutar e operar fora das suas regiões. Quem escreveu isso foi Eric Hobsbawm, que eu tanto puxo o saco e falo para vocês. Alternativa A. Quais foram as motivações econômicas do conflito citado no texto? Gente, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer em uma questão dissertativa, eu sei que vocês muito provavelmente já estão cansados de saber disso, só que eu vou falar do mesmo jeito, porque é importante. Você tem que ver o que você vai fazer. Porque é o seguinte, se a pergunta está pedindo para você citar, você vai citar. Se está pedindo para você explicar, você vai explicar. Então, você vai fazer exatamente o que a pergunta está te pedindo, nem mais, nem menos, exatamente. Vamos lá, vamos interpretar isso daqui. Quais foram as motivações econômicas do conflito citado no texto? Está perguntando quais que foram. Está pedindo para explicar? Não. Então, você literalmente vai, tipo assim, R de resposta.
As motivações econômicas, não sei escrever, as motivações econômicas foram, e aí você vai falar, só citar, não vai explicar, não vai desenvolver, não vai encher linguiça, você só vai escrever bonitinho aqui, tá bom? Gente, quais que foram essas motivações? Vamos lá. Tá tudo no slide, literalmente, essa questão. Ó, primeira coisinha. Vocês podiam falar. Eita, cadê esse negócio? Imperialismo. Gente, então, qual que é a lógica? Você tem uma disputa muito grande entre as potências europeias, Inglaterra, França, Alemanha e afins, por colônia. Por quê? Porque é de graça? Porque eles só querem? Não. Porque essas colônias têm matéria-prima. Matéria-prima que você vai usar para sua indústria. Indústria que você vai fazer produto. Produto que você vai vender e vai girar a sua economia. Tudo bem? Então, isso foi uma causa muito importante da Primeira Guerra. Lembrando que a Alemanha e a Itália não tinham colônias muito expressivas, porque elas se unificaram tardiamente. E quando elas se juntaram, quando elas tiveram uma coalizão de governo, grande parte dos territórios na África e na Ásia já estavam tomados. Então, a Primeira Guerra também é uma tentativa da Alemanha de trucar para cima das potências tradicionais da Europa e tentar uma casquinha, e tentar uma coisinha a mais, tá bom? Tanto é que a Primeira Guerra Mundial quase começa no Marrocos, que não tem nada a ver com a situação que aconteceu, mas quase começou lá, naquela guerra que a gente teve, enfim, detalhes, muitos detalhes, que a gente não tem tempo para ver, infelizmente. Mas eu já disse para vocês, da questão marroquina, tá bom? Outra coisa, essa parte em específico aqui. Gente, a Inglaterra detinha o troninho, o lugarzinho dela de maior potência do mundo e tal, piriri pororó, e ela não queria perder para a Alemanha. Então você tinha uma puta de uma disputa entre a Alemanha e Inglaterra para ver quem que tinha literalmente a maior pica, cara, para ver quem que realmente era a maior potência industrial. Isso vai ser medido em todas as instâncias. Então, por exemplo, a Alemanha, a produção de aço da Alemanha em 1914, um pouquinho antes da guerra, é mais do que o dobro do que a da França e da Inglaterra somadas. Tudo bem? Então você vai ter essa disputinha também entre essas duas. Vão entrar em guerra. A inimizade da Inglaterra vem com a Alemanha justamente por causa disso, que a Inglaterra não queria perder o cargo, não queria perder o troninho dela. Então, quais são as respostas que, pelo menos baseada na correção do objetivo, que é que eu usei aqui para vocês? As motivações econômicas foram a disputa imperialista por novas colônias e, portanto, por matéria-prima. E a rivalidade comercial existente entre Alemanha e Inglaterra. Ponto. Tá? Alguma dúvida? Mande no chat. Rapidex. Esse negócio tá demorando mais que eu pensei. Edu, não Pode é falar. dúvida, mas você pode colar a sua resposta dissertativa no chat para eu poder copiar? Claro, posso. Gente, Obrigada. inclusive, se eu escrever algum negócio errado, vocês perdoam, viu? Não. Foi mal. Para aprender a escrever resposta de segunda fase. Sejam bem objetivos, gente. É tipo assim, o cara que tá lendo, isso é fato. O cara que tá lendo a tua resposta tem que ler 1 trilhão por dia. Então, tipo assim, tem que ser bem sucinto, bem claro, bem encaminhado mesmo. Você ficar enchendo linguiça em segunda fase é foda. Saber é complicado, gente. Saber, para mim, é mais difícil porque ela é muito específica. Como a guerra influenciou e dividiu os movimentos e partidos socialistas do período. Gente, vamos lá. Eu vou passar 2 frasezinhas aqui para vocês. Ô, Edu, esse negócio de ampliar o socialismo era do Trotsky ou era do Stalin? Que eu não lembro. Do ampliado socialismo e do Trotsky, mas não é bem essa parte que está em jogo. Espera lá que a gente vai chegar. Tá. Ó, é o seguinte.
Essa frase aqui é do Marx. Trabalhadores do mundo, univos. O que ele quis dizer com essa frase? É o seguinte, por mais que eu, Marx, seja alemão, se eu sou proletário, o proletário da Alemanha sofre tanto quanto o proletário da Inglaterra, que sofre tanto quanto o proletário da França, que sofre tanto piriri pororó. Então, o que ele falava? É burrice a gente se dividir por nacionalidade, sendo que, no final das contas, todo mundo é explorado, irmão. Todo mundo é proletário. Todo mundo está no mesmo barco. Então, para os marxistas, você tinha que deixar o nacionalismo de lado e ter uma união geral de todo mundo para tentar derrubar o capitalismo, para tentar fazer uma revolução e tudo mais. Primeiro ponto. Segundo ponto. Gente, igual a gente viu aqui, a Primeira Guerra Mundial foi essencialmente uma disputa por colônia, uma disputa imperialista, de capital por capital, de burguês por burguês. Então, olha o que aconteceu na Rússia. De um lado, você tinha os comunistas que estavam alinhados com Marx, que falava que nacionalismo é idiota. Por que a gente vai se envolver em uma guerra imperialista, fomentada principalmente por causa do nacionalismo, que é um sentimento que a gente tem que abolir? Por outro lado, você também tinha, dentro dos socialistas, as pessoas que falavam guerra é um estado de exceção. O que eles querem dizer com isso? Querem dizer que, tudo bem, a gente tem que deixar o nacionalismo de lado e se unir. Só que guerra é um período à parte disso. Porque a guerra envolve as nossas vidas, a guerra envolve piriri pororó. Então, a grande cisma dos partidos socialistas foi, tinha gente que falava que os comunistas não deveriam se envolver, porque era uma guerra imperialista, feita por potências imperialistas, capitalistas, para consolidar o capital. Por outro lado, você tinha gente que cedeu ao nacionalismo e falou, guerra é maior que tudo isso, a gente tem que defender nosso país. Tudo bem, então? Então, como é que vocês podiam escrever isso aí? Ó, gente, eu estou fazendo ao vivo aqui, tá? Desculpa aí se eu errar alguma coisinha. Como a guerra influenciou e dividiu os movimentos e partidos socialistas do período? A guerra gerou um cisma dentro dos partidos socialistas da época. De um lado, tinha-se os que defendiam, é uma cisma, pode crer, os que defendiam que a guerra era oriunda de uma disputa imperialista burguesa e, portanto, os socialistas não deveriam se envolver no conflito. Em outro prisma, haviam também aqueles, Jesus, não sei escrever, aqueles que defendiam, aqueles que cederam ao nacionalismo e afirmavam que, dada a situação, dadas as proporções, acho melhor, que a guerra tomou, que esses deveriam participar. Essa frase ficou ruim. Continua havendo também aqueles que cederam ao nacionalismo e afirmavam que, dadas as proporções que a guerra tomou, seria necessário o envolvimento dos socialistas no conflito para que esses defendessem suas pátrias. Alguma dúvida, gente? Eu poderia falar Tinha alguns líderes nesses dois grupos ou não? Sim, Léo. Eu ia perguntar isso, tem nomes? Gente, não que eu saiba, tudo bem? Mas é que assim, vocês têm que pensar que quando a gente pensa em socialismo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Lenin, é Trotsky, os caralhos. Só que isso é geral. Foi dentro de toda a Europa.
Então, o Partido Socialista da França, da Inglaterra, da Rússia, todos eles tiveram esse problema. Então, tiveram líderes? Óbvio que tiveram, mas foi um monte, entendeu? Então, tipo, eu acho que nem para a questão isso era importante, ok? Vamos para a última, gente, rapidão. Nossa Senhora Jesus. Essa era mais fácil, tipo, porque tem bastante coisinha para colocar. Apresente 2 transformações decorrentes diretamente do conflito. É fácil, só que ainda assim é muito ampla e, querendo ou não, cara, você tem que lembrar de bastante coisa. Ó, 2 transformações. Você vai colocar 3? Não, você vai colocar 2. Então, vamos lá, gente. Ó. Fim da Belle Époque, surgimento de novos países, desintegração de grandes impérios, Estados Unidos vira potência mundial, o eixo do mundo sai da Europa e vai para as Américas. A gente vai ter que colocar tudo isso. Tudo bem? E mais importante, apresente. Oh, Jesus, eu coloquei no lugar errado. Aqui, ó. Apresente. Vocês vão explicar essas transformações? Não. Vocês vão apresentar. Vocês vão citar. Então é o seguinte. Vocês podiam colocar 2 transformações decorrentes, piriri-pororó, são... Aí vocês podem colocar o que vocês quiserem. A desintegração de tradicionais impérios da época e o surgimento como Império Austro-Húngaro, piriri-pororó, e o surgimento de novos países. Vocês vão colocar mudança, consolidação dos Estados Unidos como grande economia mundial, mudança do eixo de poder do mundo da Europa para as Américas, mais uma cacetada de coisa, tudo bem? Então era isso que vocês tinham que responder, gente, vamos rápido, porque, enfim, quase acabando o tempo. Óbvio, essa resposta que eu coloquei aqui para vocês é bem simplificadinha, ela não tá bonitinha, mas é por aí. Alguma última dúvida? Cara, vai ter que correr com a Revolução Russa agora, né? Nossa Senhora. Isso aí demora muito mais do que eu pensei. Jesus. Achava que era mais rápido. Bom, gente, então vamos. Vamos que, enfim. Gente, rapidão mesmo. Como é que era a Rússia antes das revoluções russas? Revoluções, porque tá no plural? Porque são 4. A de 1905, a de fevereiro de 17, a de outubro de 17 e a de 22, tudo bem? Como é que era a Rússia antes de tudo isso? Era uma monarquia absolutista, um país essencialmente conservador e agrário, com algumas características feudais ainda, como a servidão, tudo bem? A Rússia foi o último país da Europa a abolir o absolutismo, a fazer uma constituição para limitar o poder do czar, tudo bem? Depois de um tempo, a Rússia teve uma industrialização, tá bom então? Principalmente em grandes cidades, por exemplo, São Petersburgo e Moscou, que foi tímida, mas ainda assim foi alguma coisinha, tá? Junto com essa industrialização, como sempre, quando você tem um processo de industrialização, é natural que surjam movimentos sociais que são ligados a essa industrialização. Então, a gente tem a criação da camada trabalhadora em São Petersburgo e Moscou, que é onde foram criadas essas indústrias, e também, finalmente, a divulgação de ideais marxistas e anarquistas, tá? Porque são ideologias que falam sobre industrialização, que falam sobre o proletário. E é óbvio que elas não estavam presentes na Rússia até então com força, porque a Rússia não tinha indústria. Então, qual o sentido de você propagar marxismo se o seu país nem indústria tem? Não faz sentido, tá bom? Então, a partir do momento que a Rússia passa por uma industrialização, isso aqui começa a bombar, tá? Só que essa era a situação atual, não, meu Deus do céu. Essa era a situação inicial da Rússia antes das revoluções. Por que isso veio a mudar? Bom, primeira coisa. A primeira delas foi em 1905, a Revolução de 1905. A Rússia estava numa crise econômica fodida,
Porque ela estava numa guerra contra o Japão, uma guerra que ela perdeu. Ó, aqui. A guerra era do outro lado do mundo, longe pra cacete, estava custando muito dinheiro, muita vida, a inflação no país estava alta, o preço dos alimentos estava alto, então, tava foda. A população foi às ruas protestar contra isso. Só que não era um protesto contra o governo, contra o czar, contra a monarquia. Era contra a situação que a Rússia estava. Não era uma manifestação disruptiva. O povo não queria a cabeça do czar. Queria que a Rússia saísse da guerra, e só isso. Só que o governo reagiu com muita violência a essas manifestações. Matou um monte de gente. E aí, depois que teve essa escalada de violência, aí que o povo ficou puto. Aí que teve pressão, mais pressão, mais pressão, mais pressão, ao ponto que o governo teve que ceder. E aí tiveram algumas políticas na Rússia de reabertura, de liberalização. Então, primeira coisa, a Duma foi reaberta, a Duma, que é o parlamento da Rússia. Você teve uma constituição, então agora o poder real foi limitado pela primeira vez na Rússia. Você tem maiores liberdades, tudo bem? Então, a Revolução de 1905, que não começou com esses objetivos, acabou terminando com um abrandamento do regime czarista. Mas o czar ainda tinha muito poder. Passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo, Primeira Guerra Mundial começou, a Rússia entrou na guerra, e a campanha militar russa na Primeira Guerra foi uma desgraça, foi uma catástrofe. Muita gente morreu, a economia do país foi pro caralho, o povo estava passando fome, o que levou à Revolução de Fevereiro de 1917. Por quê? Porque o czar não tirava o país da Primeira Guerra. Tá bom, então? E a população queria isso, só que ele não fazia, a população começou a martelar, 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 o czar se viu obrigado a renunciar. No lugar dele, depois que o czar é deposto, a Duma assume o governo provisoriamente. Tudo bem, então? Então, gente, olha só que interessante. A Revolução de Fevereiro é uma revolução burguesa, igual a gente teve na França, igual a gente teve na Inglaterra, a Revolução Gloriosa. Por quê? Porque quem assumiu foram pessoas liberais, foi um parlamento e tal, não foi um movimento marxista inicialmente. Só que é o seguinte, esse novo governo que assumiu a Rússia também não tirou ela da Primeira Guerra Mundial. A economia piora, e nesse cenário, quem vai se destacar muito, muito mesmo, vai ser o Lenin, que vai fazer suas famosas teses de abril, em abril de 1917. Vai falar, se os bolcheviques, se o trabalhador assumir o poder da Rússia, vai ter paz, pão e terra para todo mundo. Paz porque a Rússia ia sair da Primeira Guerra, pão porque ia abastecer de alimentos, e terra porque ia fazer uma reforma agrária. A Rússia ainda tinha muita oligarquia. E aí, nesse cenário, que esse novo governo não tirava a Rússia da guerra, aí ficava atrito, aconteceu a Revolução de Outubro de 17. Essa sim socialista. Então, o Lenin, junto com o Trotsky, um braço armado, tomam o poder e assumem e fazem um novo governo, tudo bem? Então, que era encabeçado pelo Lenin. Primeira coisa que ele faz, tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado Brest-Litovsk, feito em 1917, tudo bem? Por causa desse tratado, a Rússia perdeu um monte de território, só que assim eles fizeram. E os bolcheviques começaram a fazer novas reformas, como a reforma agrária, confisco de terras, e aí é quando eles fazem essa reforma agrária e esse confisco de terras que eles desagradaram a oligarquia tradicional da Rússia. Tá? Então os grandes latifundiários da Rússia ficaram muito putos com isso, porque mexeu na terrinha deles. E aí esses latifundiários que estavam putos vão se unir ao Ocidente, que estava morrendo de medo do comunismo se espalhar, e vão pagar uma guerra civil. Então a gente tem, entre 1918 e 1921, uma guerra civil dentro da Rússia, encabeçada pelo Exército Vermelho, que era o governo, que eram os socialistas, e contra o Exército Branco, que eram essas oligarquias da Rússia, que ficaram insatisfeitas com o confisco de terras e também com a ajuda do Ocidente. Para pagar a guerra, o Lenin faz um negocinho chamado comunismo de guerra, que é a interferência máxima do Estado na economia para tentar gerar algum jeito de bancar as tropas. A economia da Rússia vai pro caralho, fica pobre pra cacete, mas em 1920,
os bolcheviques conseguem ganhar a guerra. Só que é o seguinte, gente, os bolcheviques assumiram o poder, prometendo paz, pão e terra, e não entregaram porra nenhuma. Entregaram no colo da população uma guerra civil que deixou uma cacetada de mortos. Nesse cenário, em 1922, a gente vai ter uma manifestação de pessoas contra esse novo governo, reivindicando mais direitos, melhores condições de vida, e esse povo vai ser massacrado. Então, essa revolução de 1922, ela é contestada, tá bom? Tem muito historiador que não chama ela de revolução, justamente porque foi um massacre. Foi um povo que era revolucionário sendo massacrado por um povo que anteriormente era revolucionário. Você consegue entender? Eu sei que é complicado e tal, mas enfim. De qualquer jeito, os bolcheviques ganham a guerra, o Lenin assume o governo de vez, e ele inicia a nova política econômica, a NEP, tudo bem? Que, assim, a Rússia estava fodida de economia, não tinha dinheiro para nada. E o Lenin viu que, se fosse assim, ele não ia conseguir instaurar o socialismo na Rússia. Então, o que ele faz? Ele permite que algumas características capitalistas voltem para a Rússia, para que, assim, ele consiga dar um passo para trás, ou seja, volta um pouquinho com o capitalismo, mas para que, assim, a Rússia se reerga e depois ele vá para o comunismo. 2 passos para frente, tá bom? Em 1922, a gente tem a fundação da União Soviética, depois que eles anexaram alguns territórios perdidos, depois do Tratado Brest-Litovsk. Então, eles vão anexar a Ucrânia, vão anexar a Bielorrússia e tudo mais. Mas o Lenin acaba morrendo em 1924, e aí a gente tem a famosa briga entre o Stalin e o Trotsky. Stalin, que era daquela ideia de que, o Trotsky, que era daquela ideia de revolução permanente, de internacionalismo, de o comunismo tem que se espalhar, e o Stalin, que queria primeiro consolidar a União Soviética. Quem acaba ganhando esse conflito foi o Stalin. Stalin assume, mata o Trotsky depois de um tempo, começa a fazer uns planos quinquenais na economia para valorizar a indústria pesada, que é uma coisa que o Lenin não tinha feito, tudo bem então. Coletiviza as terras, a produção da Rússia por causa disso cai, sofre muitas críticas e por causa dessas críticas ele endurece o regime. Então o stalinismo é marcado por muita repressão, realização de expurgos, ou seja, de expulsão lá para a Sibéria, de trabalho forçado, de gulag, de culto à imagem, de intenso uso da propaganda política, principalmente de uma coisinha chamada realismo soviético, e mais um monte de outras desgraceiras que a gente sabe muito bem do Stalin. Gente, eu sei que vai estar cheio de dúvida, só que é o seguinte, Revolução Russa é muita coisinha mesmo, é muita coisa, eu sei que vocês devem estar um pouquinho embaralhados e tal, mas calma, que com os exercícios vai ficar um pouquinho mais fácil, tudo bem? Alguma dúvida imediata, alguma dúvida tipo, puta merda, isso não consegui pegar nada, na dica de nada? Eu sei que tá foda, Revolução Russa é complicado, você precisa ir com calma, e infelizmente a gente não pode ir com calma, mas tipo, no geral, tá tudo bem? É só uma coisa. Pode falar. Depois que tem o massacre da população e que a economia está quebrada, como que a economia da Rússia volta a se estabilizar? Você está falando em 22 ou em 1905? Em 22, com a NEP, ó, com a nova política econômica, tudo bem? Então, Lenin pensou o seguinte, eu não vou conseguir instaurar um socialismo em um país destruído. Então, ele incentivou algumas características capitalistas, privatizou algumas empresas para erguer a economia da Rússia de novo, para depois tentar voltar ela para o socialismo. Essa é a ideia de dar um passo para trás, que é capitalista, e 2 passos para frente para depois virar comunista. E a NEP deu certo. A Rússia volta a crescer. Tudo bem? O Léo perguntou, a Duma que era o parlamento, depois se origina em quê? Continua a Duma, para sempre. Tudo bem, então? A Pan perguntou, quem que massacrou os manifestantes? O governo, Pan. Foi o próprio governo, foram os bolcheviques que massacraram a população. Então é por isso que ela é questionada como revolução. O povo chama de revolução porque, teoricamente, os bolcheviques conseguiram acalmar uma coisa que poderia tirar eles do poder. Só que é o seguinte, não eram os bolcheviques que estavam do lado revolucionário, era a população que estava pedindo direito, que estava pedindo melhor condição. Então, meio que os caras que eram revolucionários se tornaram opressores, entendeu? É por isso que ela é questionada. Beleza? Gente,
Vamos passar um pouquinho, se vocês tiverem algum, tipo... Deixa eu ver qual que a gente vai fazer. Gente, ó... Façam essa daqui, porque ela tem mais conceitinho. Faça a da URGS primeiro. Aí a gente tenta fazer a aberta, porque essa aberta, ela é rapidinha. Eu vou dar, se a gente for fazer, eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem, porque ela é rápida, tá? Façam essa 4. 3 minutos, gente. A Sandy perguntou, em meio a tudo isso, quantas pessoas morreram? Eu sei que é meio fora, mas matei essa curiosidade. Se eu não me engano, 1,5 milhão de pessoas. Mas espera aí, vamos ver aqui. Na guerra. Oh, Jesus. Mas eu não lembro de cabeça, eu sou muito ruim com o número. 1 milhão, 1 milhão... Ai, Jesus amado. Sou muito burro. Ó, gente, inclusive, para quem tá vendo na tela, isso aqui é um materialzinho, tá, gente, ó, que eu passo para vocês, ó, tudo isso aqui é conteúdo, isso aqui é detalhado e tal. Cadê Guerra Civil? Revolução de Outubro. Edu, qual o número que é? A número 4, da URGS. Tá de brincadeira que eu não falei aqui. Nossa, gente, errei feio, entre 7 e 12 milhões de pessoas. Nossa, errei demais. Era muito mais gente que eu pensei. Foi mal, gente, eu sou muito ruim com o número. Lembrava que era muita gente, Eu devia ter pensado, a Rússia tinha mais de 150 milhões de pessoas. Então aqui, Sandro, para você. Desculpa ter errado estrondosamente o número. Beleza, Léo, então a gente só faz a da URGS. Nossa, gente, eu achava que ia dar para fazer mais exercício. Agora eu fiquei chateado. Que saco, como é que fecha esse troço? Gente, vamos lá, que eu sei que vocês têm coisa. URGS, 2017. Considere as afirmações sobre a Revolução Russa de 17 e seus desdobramentos. Após a chamada Revolução de Fevereiro de 1917 e a abdicação do czar Nicolau II, foi instaurado um regime parlamentar liberal, mais tarde removido pela Revolução Bolchevique de outubro do mesmo ano. Gente, essa afirmação está correta, tudo bem? Então vamos lá. O povo estava puto porque o czar não tirava a Rússia da Primeira Guerra. Aí, deram um golpe, depuseram o czar, e a Duma assumiu como governo provisório. Foi uma revolução burguesa, parecida com o que aconteceu na França, na Revolução Francesa, o que aconteceu na Inglaterra na Revolução Gloriosa. Então, a Duma assumiu o controle, era uma instituição que era diversa, mas, em geral, liberal, tudo bem? E depois de um tempo, por causa daqueles problemas que a gente já viu, os bolcheviques ganham força e conseguem depor esse novo governo da Duma em outubro de 1917, tá bom? Então a gente teve duas revoluções no mesmo ano, uma liberal e a outra de caráter socialista. 2. Durante a Guerra Civil que se seguiu à Revolução, os Estados Unidos e as principais potências europeias apoiaram a luta dos bolcheviques contra os chamados brancos contra-revolucionários. Gente, não, que erro crasso, que erro horrível, muito pelo contrário, ó.
Estados Unidos e potências europeias tinham medo do socialismo, que ele se espalhasse. Então, eles não apoiaram a luta dos bolcheviques contra os brancos, foi o contrário. Eles apoiaram os brancos contra os bolcheviques. Tudo bem? Essa está errado. 3. Nos grandes expurgos da década de 30, que o Stalin que fez, muitos dos velhos bolcheviques, antigos revolucionários aliados de Lenin, foram removidos do poder e executados a mando de Joseph Stalin. Gente, essa afirmação é correta. O Stalin era hiperparanoico com o poder. Ele queria governar sozinho. E ele tinha medo que alguma outra figura do Partido Comunista pudesse rivalizar com ele. Então, depois que ele começou a ser criticado por causa da violência que ele fez, aquelas coletivizações de terra, ele fez os grandes expurgos, mandou um povinho para a Sibéria, para Gulag, para ser executado. E entre essas pessoas estavam artistas, estavam engenheiros e também políticos. E políticos importantes, que lutaram na Revolução Russa, que lutaram na Guerra Civil pelos bolcheviques, tudo bem? Então, Stalin expulsou muita gente, inclusive militares, um monte de gente. Então, alternativa 1 e 3 estão corretas, qual que é, então? Alternativa D, tudo bem? Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu não fiz bosta, peraí que eu vou jogar esse negócio na net aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Consideras. Aqui achei. D, isso mesmo, gente. Beleza, não falei bosta, olha, eu tô feliz. Ai, gente, queria fazer a outra. Que saco, mas vocês têm coisinha. Então eu vou liberar vocês. Na próxima eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido com a explicação e fazer mais exercício. Mas vocês gostaram desse modelo? Vocês curtiram? Tipo, eu sei que é meio maçante e tal, mas agregou, ajudou.